Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo. Alô, você! Hoje, mais uma vez aqui, Tudo Acaba em Business. Este é o seu podcast. E hoje, cara, eu tenho assim a honra e o privilégio de receber um grande amigo. Um cara que eu aprendi demais e que a gente gerou uma relação de amizade e confiança recíproca, e a gente provou isso de um profissional de alto nível. No futebol, eu vou te dizer que provavelmente não tem três caras como ele no futebol brasileiro. Ocupa o cargo hoje de diretor de futebol de um dos maiores clubes do país. Eu convido meu grande amigo Pedro Martins, diretor de futebol do Cruzeiro. Pedro, seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Marcelo. Primeiro quero te dar os parabéns pelo espaço, pela iniciativa, você e toda a equipe. Não tenho dúvida que, como várias coisas que você já fez na vida, vai ser mais um sucesso. Me senti feliz quando você me fez o convite para estar aqui. É um prazer e estou à disposição. O que a gente puder trocar de ideias e falar aí sobre futebol, pode contar comigo. O Pedro... Aliás, Fernando, vamos mostrar. Aproveitando o gancho do Pedro, vamos falar do Otimize Studio. Né? O Otimize Studios, que é aqui a nossa casa. Só que, Pedro, é um grande sonho realizado. Eu, como empresário, eu falo, preciso divulgar mais os meus negócios. Como é que eu vou fazer para divulgar? Como que eu vou conseguir compartilhar o meu conteúdo? E aí eu percebi que isso não era só uma dificuldade minha como pequeno empresário, mas é de muitos outros empresários. Então, a Otimize, a gente buscou o quê? A um custo acessível, otimizar todos os processos. Então o cara vai ter aqui, o empresário que vem aqui, o médico, o empresário, o autônomo, enfim, o jornalista que quiser usar nosso espaço, ele vai ter um apoio no roteiro, ele vai ter um apoio na filmagem, edição, distribuição, oratória. Então a gente ajuda esse cara para otimizar o tempo para ele chegar aqui basicamente e trazer o convidado dele e gravar o podcast. E aí eu descobri um número que 9 a cada 10 podcasts fecham antes de fazer o 10º podcast. E descobri o quê? Que é porque a galera, em geral, não tem tempo para fazer essa estrutura e não consegue patrocínio. Então, o que a gente montou? Também um time comercial para ajudar as pessoas a trazer o patrocinador, para ajudar a promover aquele sonho, aquele objetivo de compartilhar conteúdo. Então, assim, a gente achou uma forma de ajudar esse pequeno e médio empresário, esse formador de opinião, esse cara que quer distribuir um conteúdo relevante, a entregar algo de conteúdo. E por isso, você é um dos nossos convidados hoje. Pedro, quando eu te faço um elogio, não é pelo fato da amizade, óbvio que isso conta muito, mas é porque eu acredito muito nisso. Nós trabalhamos na Ferroviária, tivemos uma história de 1 ano ali no clube, vivenciamos coisas muito difíceis, mas eu aprendi demais. E eu aprendi com esse cara o seguinte, cara. A liderança tem um peso tão grande que se reflete aos liderados, que se a liderança não tiver entendimento do quanto ela é importante, de ela achar que ela só tem que entregar o dela e que a cobrança, o acolhimento, a estruturação não for adequada, nada funciona. E cara, a gente passou um caos durante um bom tempo, mas a capacidade de liderança, de engajamento que o Pedro tinha perante ao clube, perante as pessoas, perante a equipe de futebol, foi um aprendizado que eu vou levar para a vida. E por isso que eu gostaria que você começasse falando a respeito da nossa querida Ferroviária, né, Pedro? Olha, Marcelo, primeiro, quando eu falo da Ferroviária, eu tenho que agradecer muito, né, o clube, porque primeiro é o clube da minha cidade, é o clube que eu acompanhei durante toda a minha infância, e é o primeiro clube que me dá a oportunidade como um diretor de futebol, né? Essa relação começa lá atrás, quando a gente fecha a parceria com o Atlético Paranaense. Eu sou o responsável ali, quando trabalhava no Atlético, em coordenar o relacionamento entre as duas entidades, primeiro através de empréstimo de jogador, através de uma consultoria para melhorar um pouco as categorias de base da Ferroviária, e depois essa relação acaba se aproximando um pouco mais quando a gente consegue subir a Ferroviária de divisão. Isso foi no ano de 2015. Através da relação com o Atlético Paranaense, a Ferroviária volta para a Série A1 do Campeonato Paulista depois de quase 20 anos fora,
né? E isso acaba se tornando um marco ali para a relação do clube com a cidade, né? Era uma relação que estava adormecida, né? Que estava muitas vezes esquecida, de um clube que durante muitos anos, no auge da sua história lá atrás, fortaleceu a cidade. Muitas vezes a Araraquara ela era conhecida pela Ferroviária, né? E eu acredito que quando a Ferroviária sobe para a Série A1 em 2016, é uma oportunidade de retomar esse vínculo, de retomar esse relacionamento. E aí, à época, o presidente do Atlético Paranaense, o Mário Celso Petralha, me coloca esse desafio, né? Não era algo que eu estava projetando ou planejando de maneira tão imediata. Ele me coloca o desafio de ir emprestado, né? De ir como um executivo do Atlético Paranaense emprestado à Ferroviária. Que coisa legal. Para ajudar nessa estruturação. A estruturação e não deixar a Ferroviária cair, né? A gente fez à distância ali o processo de acesso, né? Com a ajuda de alguns executivos que estavam lá. Teve a participação do Sid Clay, do Zé Manuel, que ajudaram no processo de subida ali da Série A2 para a Série A1. E eu vou presencialmente para ajudar a organizar um pouco mais o projeto do clube. Um ano muito difícil em que a Federação Paulista tinha colocado um número maior de rebaixados. Então o Paulistão de 2016 caíam 6 ao invés de 4. Imagina um clube que está 20 anos fora da Série A1 enfrentando esse cenário, né? Sem estar devidamente preparada no âmbito administrativo, estrutural, organizacional, para lidar com um desafio desse tamanho. E aí o Atlético Paranaense de fato foi fundamental. Emprestou 11 jogadores, emprestou uma comissão técnica inteira. E a gente consegue aí manter o time na Série A1. Eu volto depois para o Atlético Paranaense, fico mais um período, mas como eu mesmo disse lá dentro do clube, o meu coração tinha ficado em Araraquara, né? Eu tinha me envolvido tanto com aquele projeto que não tinha como eu não terminar o que eu tinha começado. E aí eu peço demissão do Atlético Paranaense e vou entrar de corpo e alma ali no projeto. E aí a gente começa, de fato, uma construção. Dá uma olhada, gente. Ele pediu demissão do Atlético Paranaense para voltar à Ferroviária. Olha só o tamanho do clube que ele deixou naquele momento por opção dele para voltar a Araraquara. Nada contra isso, mas assim, quem olha, acho que é um movimento de maluco, né, Pedro? Me falaram isso quando... Mas assim, eu tenho uma relação também de gratidão com tudo que o Atlético Paranaense me proporcionou e me ofereceu, né? Muito do que eu aprendi no Foi sua maior escola, talvez, Pedro? Porque eu fiquei muito tempo, foram 2 passagens que deram aí quase 7 anos, né? Então, de fato, eu aprendi muito ali. Mas chega um momento na tua carreira em que você identifica que você precisa dar o próximo passo, né? E algumas vezes esses passos envolvem risco, não tem como, né? E para você liderar um processo, para você estar à frente de um processo, eu acho que demanda também um pouco de coragem para que você consiga tomar esse tipo de decisão. E eu tomei com muita clareza de que era isso que eu queria para minha carreira. E construí essa saída do Atlético Paranaense muito bem, assim, tenho amigos até hoje lá. E entrei de corpo e alma ali na construção do projeto da Ferroviária, né? Ali foram, posso colocar 2016, 2017, 2018, essa minha primeira passagem, né? E a gente reformula as categorias de base, a gente consegue profissionalizar dentro da estrutura financeira que a Ferroviária tinha a empresa, o funcionamento da empresa, né? Então, desde todos os processos financeiros, passando pela área de marketing e comunicação e entrando mesmo na estratégia de futebol. Então, como atuar no mercado, que tipo de jogador que você quer contratar, que perfil de treinador você quer ter no clube. E, obviamente, com a união de muita gente boa ali, a gente conseguiu construir um projeto que eu me orgulho muito de ter feito parte, não só por ter sido o clube da minha cidade, mas porque a gente conseguiu resultado, né? Muitas vezes a gente identifica aí uma série de projetos que são bonitos no papel, mas não vira resultado, né? Eu acho que a Ferroviária ela conseguiu se estruturar como um clube de Série A1 aí durante muitos anos. Ela conseguiu fazer vendas relevantes dentro do cenário do mercado dela, né? Como jogadores às vezes que iam direto, inclusive, para o mercado europeu.
E o principal de tudo, ela retomou o vínculo e o respeito com a sociedade local. Então eu vi a cidade começar a de novo abraçar o clube. Já abraçava pela história, mas ninguém vive só de história, né? Tem que abraçar também pela realidade, por aquilo que o clube está produzindo ali, né? E pelas campanhas, a campanha do título em 2015, depois a Ferroviária foi finalista em 3 Copa Paulista, né? 2016, 2017, 2018, campeã em 2017, né? E também abraçando o futebol feminino, que foi um feito aí muito interessante, oferecer a mesma estrutura da equipe principal masculina também para o futebol feminino. Acho que foi uma quebra de paradigma aí que a Ferroviária, que eu tive orgulho de participar dessa construção. A gente vai falar muito de futebol feminino aqui hoje, porque evidentemente a Ferroviária é um grande case no Brasil, mas sem dúvida. Mas você citou uma coisa aqui que eu ouvi uma frase que eu gosto muito e levo para a vida. A vida ela é mais doce para os ousados. Né? Por mais que ela seja, a ousadia ela oferece riscos, quantos mais riscos você toma, a tua chance de sucesso ela é maior. Geralmente tem mais dores, mais sofrimentos, e você passou isso efetivamente. Em algum momento você se arrependeu dessa mudança, Pedro? Não. As decisões aí duras que eu tive que tomar na minha carreira, e não foram algumas, né? Todas elas eu tomo um tempo para refletir, digerir, para avaliar, mas eu tomo com muita clareza de que é o passo que precisa ser dado, né? Muitas vezes o receio fica com relação à necessidade de sair da tua zona de conforto, né? Então você fala, putz, aqui tá confortável, tá agradável, mas eu cresci vendo as figuras importantes da minha vida evoluindo e crescendo, saindo da zona de conforto. Então eu de alguma maneira eu aprendi que isso era necessário, né, para dar o próximo passo na carreira ou na vida pessoal. Você tem que sair da zona de conforto, né? E eu não tenho receio nenhum assim de dizer que todas foram decisões difíceis, que deram medo e que de alguma maneira me fizeram ficar inseguro por um determinado momento. Mas uma vez que tomada, eu não tive nenhum tipo de preocupação ou de arrependimento. Acho que esse é o grande ponto. Eu ouvi uma frase uma vez que eu guardo pra vida, mais uma. A zona de conforto é a poltrona do diabo. E ela realmente é o que faz o cara perder a guerra, é o que faz o cara ser campeão, passar a ser o segundo, terceiro ou quinto colocado. E assim, isso não é no esporte, não é pra vida, cara. Quando você acha que você tá na sua zona de conforto, cuidado, porque em geral é um momento que começa uma virada muito perigosa na sua vida. Não estou dizendo que você não pode ter conforto, mas você habitar a zona do conforto com frequência é algo que realmente vai ser muito prejudicial para sua vida. Cara, você citou mais uma coisa aqui que me dói até hoje, sabia? 2015. Não falou por quê? 2015 eu estava no São Caetano, enquanto o Pedro estava na Ferroviária. O São Caetano, a Ferroviária já tinha sido campeão, já tinha conseguido o acesso da Série A2. E eles passaram a semana em festa. Ou pelo menos assim a gente imaginava. Se isso aconteceu realmente, eu não sei. E nós no São Caetano fizemos um baita trabalho, botamos 15 mil pessoas, fizemos um movimento na cidade gigantesco, porque a gente precisava só vencer a Ferroviária. Salvo engano, a gente foi o último jogo, inclusive, da rodada, foi numa segunda-feira. Cara, era uma vitória simples, salvo engano, não lembro se o empate nos favorecia, não lembro muito bem, mas eu sei que a vitória com certeza dava o acesso. A Ferroviária veio com 3, 4 jogadores reservas, porque tinham tomado cartão, os caras... Rapaz, os caras viraram ganhando 2-0, ganharam o jogo da gente no Anacleto Campanella com quase 16 mil pessoas. Cara, foi a maior frustração que eu tive do ponto de ver assim, cara, a gente tinha certeza que ia subir, não porque a Ferroviária não era um bom time, mas porque a Ferroviária já havia subido, é natural esse movimento do jogador, que, pô,
Os caras passaram, eu acho que a Ferroviária subiu, foi numa terça ou quarta-feira. E o jogo foi na segunda, cara, era muito próximo. A gente falou, pô, o pessoal vai estar comemorando, tomando chopp. Os caras não vão vir aqui pra jogar bola. Rapaz, os caras ganharam da gente 2-0, cara. Mas que dor, cara. Que era um time muito bom aquele do São Caetano. Eu lembro que tinha o Neto, tinha jogadores, o Jô Fernandes. Era um time muito forte e que a gente não conseguiu acesso. E eu lembro da Ferroviária nesse jogo ganhando de 2-0. Virou 2-0. Pior que eles jogaram muito o primeiro tempo, a gente não viu a bola, cara. E assim, foi uma coisa que me marca, assim. E, sei lá, 2, 3 anos depois eu fui pra Ferroviária. É a vida de quem trabalha no futebol. Passei pelo Audax também, lá naquela época. Trabalhei um pouquinho com o Diniz lá também, enfim. Cara, e agora vamos falar um pouquinho sobre a atualidade. Pedro, cara, hoje você tá numa posição, eu brinco sempre assim, no futebol tem algumas posições, quer ser o jogador, né? Evidentemente todo mundo quer ser jogador de futebol. Mas se você é um jogador, você tá na posição que o torcedor, que olha de fora, fala assim, pô, se eu quisesse trabalhar numa posição, eu queria estar trabalhando na posição que o Pedro exerce hoje. Que é o gerente de futebol, que é o diretor de futebol, perdão, que é o diretor de futebol. Porque aí o cara fala, pô, o diretor de futebol é o que tá com a caneta na mão, é o que contrata, é o que manda embora, é o que desce no vestiário e dá dura no jogador, é o que contrata a comissão técnica. Ninguém quer saber das outras coisas, que ele é o cara que tem que estar atento à logística, tem que estar atento ao planejamento financeiro. O cara tá achando que ele vai pegar o cheque, em vez de ele contratar o Luizinho, ele vai contratar o Zezinho, tá tudo certo. Mas assim, se olha por fora, então todo mundo se vê. É mais ou menos com a posição do treinador. Todo mundo acha que é mais preparado do que o treinador, porque conhece mais do que ele, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa profissão que tem se profissionalizado cada vez mais no futebol. E você não é só uma referência, como você é um grande mestre. A maioria dos cursos que a gente vê aí que são respeitados, você faz parte, você é um grande incentivador dessa profissão. Então eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, Pedro, por favor. Olha, Marcelo, primeiro assim, eu tenho sido convidado, né, desde a minha época ali da Federação Paulista, para participar de alguns cursos e contribuir, né, com a formação de gente nova, né? E eu acho que essa é uma função também de quem está na indústria, porque você tem que fomentar, né, o desenvolvimento de novas lideranças, de novas figuras, até porque é assim que a gente vai conseguir fazer com que a indústria do futebol brasileiro ande para frente, né? E eu acredito que é um papel importante para quem está hoje num papel de liderança ou atuando em clubes ou entidades relevantes participar disso, né? Eu acredito que essa figura do diretor de futebol ela tem modificado e sendo modificada, ela vem sendo modificada muito durante esses últimos anos, principalmente pela forma com que os clubes estão sendo geridos, né? Eu vejo perfis diferentes de pessoas e de profissionais atuando dentro dessa função, com características e objetivos distintos. E eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Mas na minha visão, olhando para o futuro, olhando para frente, eu acredito que a tendência é que o diretor de futebol se torne cada vez mais uma figura estratégica, que ajude a pensar o futebol do clube. E ele tem que fazer isso, né? Eu acho muito pouco limitar a figura do diretor de futebol ao contratador de jogadores ou contratador de treinadores, né? Quando você tem uma figura como essa, você tem que ter a todo momento uma pessoa pensando o que o clube quer nos próximos anos, em termos de posicionamento no futebol, posicionamento com relação à formação de atletas, ao mercado de jogadores, ao perfil que você quer em termos de jogo e de atletas dentro do clube. E isso demanda um pensamento estratégico e demanda formação para chegar nesse tipo de atuação, né? E eu acredito que com o movimento que vem acontecendo em termos de profissionalização, com a vinda da SAF, com a possível criação das ligas, com a mudança das lideranças aí de presidentes, né, mesmo que seja uma estrutura associativa, nós temos encontrado um perfil diferente de presidente de clube, eles vão demandar uma característica diferente do diretor de futebol. Isso é fato. Isso é fato. E eu acredito que é necessária a evolução da função e entender que não existe super diretor de futebol, que é uma coisa que às vezes as pessoas acreditam, né? Que é o cara que é o polvo, né? Que faz tudo. Eu acredito que o diretor de futebol ele é líder de uma estrutura de
pessoas que devem ser extremamente capacitadas e de especialistas, né? Então você tem que ter a figura do diretor técnico próximo ao diretor de futebol, porque é essa pessoa que vai ajudar a evoluir no debate, na metodologia de treino, na metodologia, nos processos com relação à formação de jogadores, né? Eu acredito que é extremamente importante as figuras do analista de desempenho, do analista de mercado, essas pessoas que ajudam a não só a pensar sobre o próximo jogo, a quarta e o domingo, mas também as pessoas que acabam ajudando a formular, a trazer estudos e fazer uma análise crítica das suas práticas atualmente. Isso o diretor de futebol não consegue fazer sozinho. Se você não tiver um departamento de futebol extremamente estruturado, com pessoas capacitadas, não existe mágica. Quantas pessoas tem na sua equipe hoje, Pedro? Cara, eu posso te falar que é uma estrutura bem robusta, porque se você levar em consideração que hoje dentro do Cruzeiro nós temos uma estrutura que cuida do departamento de futebol profissional, outra que cuida do departamento de futebol feminino e outra que cuida da formação de atletas, e elas estão integradas, né? Então hoje as pessoas que estão no departamento de futebol, elas participam não só da Toca da Raposa 2, mas também da Toca da Raposa 1. O nosso grande desafio, e inclusive tá aí o motivo da chegada do Paulo Tuori como diretor técnico, é fazer com que o debate de futebol do clube, o que nós queremos para o futebol do Cruzeiro em termos de metodologia para cada uma das comissões, a progressão metodológica de uma categoria sub-14 até a sub-20, como que isso vai se dar, tá aí a importância de um diretor técnico para ele conseguir chegar no detalhe e no refino de como isso vai se dar. Quem diz que faz isso somente com o diretor de futebol está mentindo, porque não faz, né? Ou não faz direito, né? Por isso que lá no Cruzeiro a gente leva isso muito a sério, e o nosso cuidado é trazer as pessoas certas para os lugares certos, com a competência necessária para atuar em cada uma dessas funções, em cada uma dessas categorias. Não dá para eu achar que o profissional que atua no futebol de base tem a característica certa para atuar no futebol profissional. Pode até, no futuro, estar lá, mas a gente trazendo ele, pensando no funcionamento dele para o futebol de base. E assim para o feminino e para todo o restante das categorias. Cara, e é muito interessante o que você falou, Pedro, porque assim, você citou um profissional que eu acho extremamente qualificado, campeão, vencedor, que é o Paulo Tuori, né? E faz tempo que eu vejo o Paulo tentando realmente se posicionar nessa função, porque eu imagino que quando ele deixa o campo, ele acha que ainda tem muito a entregar pro futebol, e realmente tem, porque é um cara muito inteligente. Eu estive com o Paulo e aí ele vai para um Cruzeiro hoje que aparentemente, eu estou de fora, óbvio, oferece essa estrutura para que ele tenha essa função, realmente esta função, né? Que eu acho que essa é a grande questão. Muitas vezes você contrata um cara para uma função, principalmente figuras como o Paulo, que é um cara respeitado no futebol, mas você contrata ele para lá, mas você não põe ele para fazer aquilo. Na verdade, você deixa ele como bombeiro, para apagar incêndio, quando precisa dar uma entrevista vai ele, você coloca como bode expiatório. Infelizmente, muitas vezes a gente viu o futebol funcionar assim. Então, você falou de algumas pessoas aqui que a gente... primeiro eu queria falar dessa integração, essa chegada do Paulo, e depois eu queria que você comentasse um pouquinho da estrutura atual do Cruzeiro, de diretoria, depois de departamentos, enfim. A chegada do Paulo vem justamente porque a gente começa a identificar a necessidade de desenvolver o projeto de futebol do clube. Então, o primeiro ano tinha um objetivo muito claro, a gente precisava subir de divisão, né? Estava na Série B do Campeonato Brasileiro. Terceiro ano, né? Terceiro ano. E passando por um processo de reestruturação imenso. Então, imagina um clube sendo reformulado desde a sua essência e em diversos departamentos, né? Quando a gente sobe para a Série A e tem uma atuação intensa no mercado, então a gente contrata mais de 20 jogadores para conseguir estar pronto e apto para disputar a Série A, chega num momento, num dos debates, que a gente começa a identificar a necessidade de ter profundidade no debate, para que a gente consiga, não só através do discurso, mas através de método, fazer o projeto de futebol do Cruzeiro crescer. E o que é esse crescimento? Cara, de fato entrar no detalhe da operação.
de cada comissão técnica, como elas estão se integrando, como está acontecendo o processo de transição de jogadores categoria por categoria, como que o treinador está tomando a decisão dele. Ele de fato está privilegiando o futuro do clube ou ele está pensando no próximo partido? Isso a gente fala muito com relação ao futebol de base do clube, né? Como que está funcionando a integração de cada uma dessas categorias, como que o feminino entra dentro dessa mesa para também ter o futebol do Cruzeiro sendo expressado da melhor maneira no seu jogo, né? Tudo isso você só vai fazer se você tem uma liderança com capacidade de conectar esses pontos. E aí o Paulo Autuori foi a figura que, como você mesmo diz, que quando a gente abre esse desafio para ele, ele fica extremamente motivado, porque é o que ele sempre quis fazer, né? Muitas vezes os clubes de futebol criam a figura do diretor técnico para pensar somente a quarta e o domingo, só o próximo Sem jogo, dúvida. né? Isso também é função dele. Também é função dele sentar na mesa com o treinador da equipe principal e pensar como a estratégia deve se dar para cada adversário que a gente tiver. Mas não pode ser só isso. Precisamos ter mais gente pensando o futuro do clube. E é essa a grande preocupação do Cruzeiro. A todo momento. A gente pensa no curtíssimo prazo, porque a gente tem a meta para bater, a gente tem que cumprir o que a gente estabeleceu como objetivo para o Cruzeiro para esse ano. Mas o nosso diferencial estratégico e competitivo está no longo prazo. Tá? Como o Cruzeiro vai se posicionar de maneira diferente com relação a todas as outras equipes que também fazem bom trabalho na Série A do Campeonato Brasileiro. Como que a gente vai ser diferente? Criando um projeto de futebol sólido, sustentável e que consiga ter uma estratégia muito clara, não só na forma de jogar, mas na forma de captar atletas, na forma de negociar atletas, na forma de se relacionar com seus jogadores. Isso é criação de cultura. Sem dúvida. Cara, você tá assim, o que é muito legal, você que é empresário, presta atenção. O Pedro falou de cultura. Cara, qualquer empresa, se não investir em cultura, cara, tá no caminho, na contramão. Precisamos vender. Precisa vender, óbvio. Não existe empresa que não venda que tenha sucesso. Mas, cara, empresa sem cultura morre cedo. Então, assim, é estruturação de liderança. O Pedro falou de liderança. Então, cara, alguma empresa... Olha como o futebol... Eu sempre uso isso, Pedro. O futebol, ele é um corpo vivo, sim. Ele é uma empresa que ele tem algumas coisas específicas que... Por exemplo, que é a cobrança do torcedor. O cara sai na rua e... Mas, em geral, ele é uma empresa. Ou seja, ou deveria ser com um orçamento responsável, com uma direção bem definida, com os melhores ocupando as posições, formando uma cultura, pensando no modelo do curto, médio e longo prazo, como qualquer empresa. Então, se você pensar o clube de futebol como uma empresa, e cada campo vai ter as suas especificações. No futebol, você vai ter ali a torcida, a relação com a torcida, você vai ter uma cobrança maior de uma empresa, porque o cara erra um pênalti, por exemplo. Se o cara não bateu a meta esse mês, ninguém vai encher o saco dele. Se o cara erra um pênalti, por isso que ele ganha mais o jogador, né? Também tem essa, em geral. Mas por que ele ganha mais? Porque ele é muito mais cobrado também, né? Porque se o cara erra um pênalti no final de semana, às vezes ele assume ali uma responsabilidade tão grande, tão fora do que é padrão, e por isso que ele tem essa cobrança diferente. Mas no âmbito geral, o clube de futebol é uma empresa. E não só deveria, como existe um movimento hoje nesse sentido, pelo menos a gente vê um esforço para isso, ser gerenciado como uma empresa. E aí eu vou perguntar para você primeiro da estrutura do Cruzeiro após a formatação da SAF. Você, o Ronaldo, o Paulo André, enfim, gostaria que você explicasse um pouquinho a esse respeito, Pedro. Um ponto que é importante no que você mencionou, e é um pensamento que eu tenho, né? O futebol, ele demanda a criação de cultura. Não que as outras empresas não precisem disso. Sim. Mas como é uma indústria que é exposta toda quarta e todo domingo, e que todo mundo tem uma opinião sobre o que você deveria estar fazendo, se você não tem de maneira bem clara qual que é o seu norte estratégico, como que você vai tomar suas decisões e o que você não quer fazer, você erra demais. Porque todo mundo tem uma fórmula pronta para você. Sem dúvida. Toda semana tem alguém te apresentando uma solução diferente. Se você não tem clareza dentro de casa do que precisa ser feito,
e que tipo de renúncia que você precisa ter, cara, você se perde de maneira muito fácil. Muito fácil. Por isso que a convicção com relação a onde você quer chegar, ela é muito forte no futebol. Porque numa fábrica de garrafa PET, não tem ninguém toda quarta e todo domingo falando pra você como que você tinha que tomar suas decisões. Sim, sem dúvida. Né? Por isso que eu acho que se a gente não conseguir evoluir com relação ao processo de criação de cultura dentro do futebol brasileiro, nós vamos ter uma série de clubes tomando decisões iguais sempre. Sempre. E aí perde a graça, cara. Porque você começa a olhar e os erros se repetem e só muda o escudo e a cor. Essa é a maior frustração. Na minha visão, o futebol brasileiro, ele só vai crescer e ele só vai se desenvolver se a gente começar a ter variação de estratégia. Pô, o clube lá tá tentando determinado caminho. Ó, o outro tá tentando um caminho diferente, mas ele também pode ganhar. Se a gente não começar a criar essa diferenciação estratégica, o futebol brasileiro vai parar no tempo. Eu acredito que o Cruzeiro, como método e modelo, ele quer construir esse caminho. Tudo bem, nós não temos a capacidade de investimento como os principais clubes do Brasil hoje. Mas como que a gente se diferencia deles? Que tipo de decisão que eles estão tomando que a gente não vai tomar? Que tipo de caminho que eles escolheram que a gente acredita que não é o melhor para o Cruzeiro? E é isso que a gente está formulando hoje. Sim, mas sem dúvida. E para isso precisa de gente boa. Por isso que o Ronaldo, e aí sob a liderança dele, ele é extremamente criterioso em escolher as pessoas que fazem parte desse projeto. Então, dentro das lideranças aí, tem ele, obviamente, como o nosso principal líder, né? Tem o Paulo André e uma estrutura da holding, mas liderada pelo Paulo André, que dá o norte estratégico tanto para o Valladolid quanto para o Cruzeiro. São os dois clubes, né? E dentro do Cruzeiro existe uma diretoria executiva, que é liderada pelo Gabriel Lima, que é o nosso CEO, extremamente profissional. Todas as pessoas que estão lá têm um histórico de atuação não só no futebol, mas também em grandes empresas do mercado corporativo. E que eu te falo, uma reunião hoje da diretoria executiva do Cruzeiro é uma aula, porque o nível do debate e a quantidade de formulações e de possibilidades que são apresentadas com relação ao futuro do Cruzeiro, é um absurdo. Então eu tenho certeza que esse projeto vai dar certo pela qualidade das pessoas que foram escolhidas para estar ali. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Quando a gente fala numa empresa, Pedro, uma coisa que eu hoje, com 43 anos, eu tenho a possibilidade de conviver com pessoas de alto nível intelectual, cara que sabe fazer, caras muito bons em diversos setores. E isso te gera um crescimento muito expressivo. Cara, eu estudei muitos anos, mas quando você convive com pessoas que têm ali, são muito bons no que fazem, te eleva o nível. Então, imagine para você essa experiência do Cruzeiro atual tem sido muito rica, né? Eu queria que você falasse um pouquinho ali do seu dia a dia, Pedro. Como é que funciona isso, cara? Cara, assim, foi e tem sido, né, um dos grandes desafios profissionais aí da minha vida. Primeiro, pela forma como a gente encontra o Cruzeiro na chegada, né? Eu cheguei no Cruzeiro em janeiro do ano passado. E eu não tenho receio nenhum de falar que assim, o Cruzeiro ia acabar, né? Pela maneira como estava sendo conduzido, pela forma com que a sua estrutura financeira estava dada. Então o clube já tinha tomado uma série de decisões com relação ao departamento de futebol que a gente teve que desfazer porque não tinha dinheiro. Eu lembro que na chegada de vocês do Cruzeiro tinha vários jogadores que assinaram contrato que vocês acabaram não contratando. A gente teve que desfazer justamente porque foi o Maicon, zagueiro, teve mais algum. Uma série de jogadores. A gente teve que chegar para eles e falar, cara, me desculpa, mas assim, com o dinheiro disponível hoje, eu não consigo assumir esse custo. Eu não consigo assumir esse custo. E por quê? Porque o Cruzeiro já tinha uma série de receitas já antecipadas, de TV, patrocínio de camisa, uma série de receitas que a gente não poderia contar ali para a Série B. Quer dizer, uma grande responsabilidade, né? Na verdade, você trabalhar com dinheiro que você não tem. Era um desafio e assim, ir com uma urgência para resolver problemas financeiros, como o Transferban. O Cruzeiro não tinha dinheiro para pagar o Transferban, então a gente não tinha como colocar o time para jogar na estreia do Campeonato Mineiro. Uau! E precisando montar uma equipe para disputar a Série B.
Então, os primeiros 100 dias dentro do Cruzeiro, a gente teve que tomar uma série de medidas ali drásticas com relação a saída de colaboradores que estavam mal acostumados. Eu escutei ali dentro do Cruzeiro que o clube ia voltar naturalmente para a Série A. Não, o Cruzeiro é muito grande, cara. Fica tranquilo que vai voltar para a Série A. Eu falei, cara, tá no 3º ano de Série B. Como que ainda existe esse pensamento de que vai voltar naturalmente? Não, vai voltar para a Série A. Desde que tenha muito trabalho, tenha responsabilidade, a gente consiga mudar a forma de funcionar desse lugar. Tem um livro que chama Quem Mexeu no Meu Queijo. Você já deve ter lido. Cara, é exatamente isso. Eu tô passando um pouco disso de uma empresa que eu tenho, que é exatamente isso, cara. É impressionante, né? Você chega e fala, cara, a gente precisa fazer isso. Você fala, mas por que precisa fazer isso? Calma, você tá com muita... Cara, mas eu tô no risco, meu amigo. Eu tô no risco. Eu botei dinheiro, eu prometi para pessoas que eu ia entregar e você quer que eu faça igual o que tá sendo feito errado? Né? Só que você chega... Cara, eu vi... Não quero citar alguns clubes, eu vi num clube grande de São Paulo aqui que, poxa, eu fiquei com medo do que eu vi lá nesse sentido, né? Desculpa a expressão, mas o profissional tá lá 15, 20, não, sempre foi assim, vai mudar, vai... Cara, e não é assim, né? Eu imagino você no Cruzeiro, passamos lá, tendo aquela história, porque o Cruzeiro tem uma história muito rica. O Cruzeiro é um dos maiores clubes. Se você falar em história, o Cruzeiro tá batendo cara, entre os 5, 6 maiores clubes do Brasil, sem dúvida, né? Campeão de Libertadores, assim, é um clube realmente, assim, que me perdoe os atleticanos aqui, que tenho alguns amigos, mas o Cruzeiro tem muito mais história que o Atlético em termos de conquista, né? Ele é muito mais relevante, né? Então, e se você falar em termos de Brasil, vai estar entre os 5, 6 que, assim, mais relevantes, mas que passou um caos, porque, cara, você vê o Cruzeiro 3 anos, né? O 3º ano na chegada do Ronaldo, eu imagino o caos que vocês enfrentaram, né? Todo mundo falava, quem não lembra, que às vezes a gente tem uma memória um pouco curta, todo mundo falava que o Cruzeiro ia quebrar, o Cruzeiro ia falir, o Cruzeiro correu o risco de ir para a Série C em determinado momento, né? E aí vocês chegaram quase que numa terra arrasada, né? E aí você tem que mudar a primeira coisa, e aí para você empresário, você compra uma empresa, você entra numa empresa nova, a primeira coisa que você tem que fazer é mudança de cultura. De novo a gente está voltando no papo da cultura, por quê? Porque você tem que montar, ou mudar, ou substituir as pessoas que estão lá. E, em geral, a experiência que eu tive, Pedro, você vai ter 10, 20% das pessoas você consegue mudar a mentalidade. O resto, meu amigo, não tem o que fazer. Porque ele está enraizado naquilo, e eu brinco que assim, eu ando com esse livro, Quem Mexeu no Meu Queijo, todo lugar quando eu vou, que eu encontro essas pessoas assim, eu dou de presente, assim, na boa. Se o cara ler, ele vai entender o recado, né? Que é exatamente a zona de conforto, só que a empresa está indo pro vinagre. E o cara não quer sair da zona de conforto. Isso serve para o casamento, isso serve para qualquer coisa. E eu imagino que você enfrentou lá, né? Ainda você vindo aqui de São Paulo, talvez o Ronaldo chegando, o Paulo tem toda aquela coisa de não ter história no clube, né? Que está começando um trabalho, a gente sabe como funciona. A região sempre tem uma certa rejeição, porque tem aqueles caras que pegam o clube e ficam aqui cozinhando, falando que é esse cara, veio da onde, não sei o que, você tinha vindo da federação, apesar de tudo o histórico que você tinha, mas alguém que arrumou para ele, que sempre é isso que a gente história, ninguém vê a capacidade, o trabalho que você tem. O Pedro daqui a pouco vai contar um pouco da história de como ele chegou onde chegou, qual a formação dele, e aí eu acho que muita gente vai ter noção por que ele atua onde ele está. Então, mais uma vez a gente volta no papo da cultura, né, Pedro? Essa terra arrasada que você pegou, você teve que reestruturar o plano de 100 dias, que muito se ouve na política, por isso que eu ri aqui, porque é realmente reconstruir terra arrasada, né, cara? Foi assim, esses primeiros meses foram, a gente, era um comitê de gestão de crise, basicamente, que tinha que ser feito, né? A gente reuniu as principais lideranças ali do clube e ia tomando decisão dia a dia, né? Porque o que nos preocupou, principalmente quando a gente fez o diagnóstico do departamento de futebol, é que não era um clube que olhou para o seu futuro, né, em termos de estabelecimento de processos, de lideranças qualificadas, de gente que estava ali pensando no Cruzeiro, né? Não tinha isso. A gente teve que reconstruir isso, e por isso que eu falo, né, as decisões que a gente teve que tomar ali, a todo momento, eram para privilegiar a instituição, né? E o Ronaldo, nos primeiros dias
quando ele vem e faz a primeira coletiva dele, ele deixa bem claro, né? E ele precisa falar isso, que é um sinal que precisa ser deixado para todos. Ninguém é maior que o Cruzeiro, nem eu, ele fala. Né? E isso deixa muito claro para todos nós como que a gente tinha que tomar algumas decisões, porque muitas decisões que aconteceram ali, decisões muitas vezes que foram impopulares, que a gente teve que tomar, foi justamente pensando em 2 grandes pontos. Ponto 1, na saúde financeira do clube. Então, assim, é o que a gente podia fazer e pagar, ponto final. E ponto 2, na reconstrução dos valores e das premissas da instituição. Então, assim, ninguém é maior que a instituição. Nem o jogador é maior que a instituição, nem o treinador é maior que a instituição, nem o diretor é maior que a instituição. A gente precisa ter a clareza de que está todo mundo de passagem. O Cruzeiro é maior que todo mundo. E eu falo isso constantemente, Marcelo. Eu não sou dono da cadeira que eu tô. Eu estou nela. Exato. E eu não sei por quanto tempo eu vou estar nela. Exato. Pode ser que eu esteja nos próximos 5 dias, pode ser que eu esteja nos próximos 2 anos. Mas enquanto eu estiver nela, eu vou tomar as melhores decisões pensando no futuro da instituição. Porque essa é a direção que foi dada pelo dono do clube. Se a gente está com essa diretriz e com esse direcionamento, por mais que sejam decisões difíceis de ser tomadas, que a gente tem que dar notícia ruim para muita gente, fica muito mais fácil. Porque você olha em perspectiva e fala assim, cara, eu estou fazendo isso porque o Cruzeiro ali da frente, esse sim vai ser muito forte, esse sim vai estar competindo de novo, de igual para igual com os principais clubes do Brasil. Esse é o grande ponto. A gente foi tomando todas as decisões que obviamente ajudaram a construir o acesso, né, o acesso no final do ano passado. Mas tudo isso foi para estruturar uma empresa que hoje eu tenho orgulho de dizer que, em termos de funcionamento, como o Cruzeiro toma suas decisões, como ele conduz e como ele lida com dinheiro, eu tenho certeza que o Cruzeiro está entre os principais clubes do Brasil. Isso é muito bom ouvir, cara. Obviamente a gente ainda não tem a capacidade orçamentária desses clubes. Mas nós vamos ter. Mas o Flamengo passou por isso também. Claro. Com Bandeira. Né? A gente sabe muito bem o que passou. O Flamengo quase caiu, teve um ano, mas ele falou que estruturou o clube e montou ali uma gestão com grandes profissionais e de alto nível montou talvez essa potência que é hoje o Flamengo. Né? Cara, e quando eu vejo você falar de futuro, de meta de pequeno, de menor prazo, de longo prazo, de médio e longo prazo, eu volto um pouquinho atrás. O Cruzeiro, cara, agora me faltou um pouquinho a memória, não sei se foi 14-15 ou 15-16, foi bicampeão brasileiro. Né? Aí, cara, pouco depois o Cruzeiro foi parar na segunda divisão e disputou 2 anos, 3 anos a Série B. E quase foi para C e quase gerou a falência do clube. O que eu quero dizer com isso? O fato do Cruzeiro ter sido extremamente irresponsável na parte financeira, na gestão dos seus ativos, dos seus passivos, gerou no Cruzeiro o quê? O Cruzeiro foi campeão, mas gerou uma dívida praticamente impagável e que, se não fosse uma recuperação pela SAF e pela vinda do Ronaldo, o Cruzeiro hoje estaria falido. Sem dúvida. Então, assim, às vezes o torcedor tem na cabeça que é como se fosse imprimir dinheiro um clube de futebol. A gente olha também para o governo, ô Lula, por que você não imprime dinheiro? É mais ou menos o que a gente imagina no clube de futebol. Eu quero jogador, eu quero reforço, quero ser campeão, dane-se o futuro. O dane-se o futuro quase levou o Cruzeiro ao fim, à falência. Assim como outros clubes, você pega a época do Eurico, não vou discutir, tem gente que fala que ele é um deus lá, tudo bem, mas assim, ganhou. Mas, cara, o que causou essa falta de, cara, não vou pagar, vou contratar e não vou pagar nunca, não tenho responsabilidade financeira, porque assim, quando você vai fazer gestão da sua casa, do seu patrimônio, cara, se você não tiver essa responsabilidade, você vai ficar devendo para todo mundo, uma hora é caos. Uma hora não tem o que fazer. Então, assim, eu acho que isso serve de grande lição para o que vocês estão construindo para o Cruzeiro. Então, eu, como torcedor do Cruzeiro, eu teria que estar muito orgulhoso de, ao invés de estar disputando, de repente, um título brasileiro hoje, eu saber que eu estou construindo algo para ser um dos maiores clubes do Brasil, também do ponto de vista estrutural, porque a estrutura do Cruzeiro sempre foi boa, mas agora eu já ouvi falar que está fantástico. Inclusive, aceito seu convite, vamos voltar lá para conhecer, Pedro. Para mim é sensacional eu olhar o Cruzeiro com esse tipo de planejamento. Por quê? Porque eu sei que daqui 4, 5 anos, quando o pessoal falar o Cruzeiro vai estar na ponta, vai estar ali,
você vai olhar para trás e vai ver o porquê que o Cruzeiro chegou a isso. E quem foram as pessoas que proporcionaram isso? Talvez o Bandeira de Melo, né, que era do Flamengo. Talvez muita gente não tenha a noção de que o grande campeão do Flamengo dos últimos anos não é a atual diretoria. Foi ele. Porque os frutos que esses caras estão colhendo hoje, e eu acho até que, não vou entrar nessa discussão, mas que eles estão fazendo algumas loucuras financeiras até desnecessárias, estão pouco... O planejamento orçamentário do Flamengo acho que está gastando mais do que deveria, né, na minha opinião, do Cruzeiro, do Flamengo, né, no caso. Eu vejo no Cruzeiro o caminho contrário. Claro, a arrecadação é diferente e tal, mas eu vejo o Cruzeiro se estruturando, um processo muito parecido com o que foi o Flamengo, e eu não tenho dúvida que daqui 3, tomara que antes, mas daqui 3, 4 anos o Cruzeiro vai ser uma grande potência no futebol brasileiro de novo e vai passar 5, 6 anos competindo em alto nível de grandeza. Acho que tem alguns pontos importantes aí na tua fala. O primeiro, e na minha visão, se isso não for modificado na indústria do futebol brasileiro, a gente vai começar a ter os mesmos problemas de sempre, que é a criação de ferramentas de regulação. Né? Sem dúvida. Então, se a gente não tem um fair play financeiro bem estabelecido para que a gente consiga controlar como os clubes estão gastando, e aí é uma entidade reguladora, se vai ser a CBF, se vai ser uma liga, mas isso precisa acontecer. Isso não é inventar a roda, não, porque já acontece na La Liga, já acontece na Premier League. Se não tiver isso, todo momento você vai ter donos de clubes ou presidentes de clube associativo tomando decisões de maneira passional. Obviamente a gente está falando do Cruzeiro aqui, que eu acredito que é uma das poucas exceções no futebol brasileiro. Eu acho que tem 5 ou 6 aí que estão conseguindo estabelecer uma gestão mais controlada e fazendo com que as restrições orçamentárias de fato sejam respeitadas. Se não tiver uma entidade reguladora, Marcelo, o futebol brasileiro ele não evolui, ele não sai do lugar. Porque as pessoas que estão sentadas na cadeira com a caneta à mão e tomando decisão, por mais que sejam executivos respeitados nas suas áreas, por mais que sejam donos com uma capacidade de avaliação boa, na hora que aperta, na hora que você tem 4, 5, 6 resultados negativos, você vai começar a gastar mais. Sem dúvida. Você vai começar a ceder à pressão, porque a pressão é gigante. A pressão da torcida, a pressão da mídia, a pressão de todos os meios, essa pressão te leva a tomar decisões erradas. E decisões que comprometem o futuro da tua instituição. Então, se não tiver uma entidade reguladora e falar, opa, aqui não. Você está perdendo, você olha para dentro do teu centro de treinamento, vê o que você vai fazer, te vira. Mas não é gastando mais que você vai resolver. Concordo 100% com isso, cara. Se não acontecer isso no futebol brasileiro, nós vamos ter problemas sérios, cara. Porque hoje a gente já tem uma série de clubes gastando mais do que podem. Empurrando dívida com a barriga. E aí isso, assim, me incomoda também como diretor de futebol, porque aqui no Cruzeiro a gente tá suando sangue para conseguir controlar o orçamento, para conseguir tomar as melhores decisões dentro da nossa limitação. E aí eu começo a olhar clubes oferecendo enormidade de salário, de luvas e de comissões e não pagando. Aí é doping. É uma concorrência completamente injusta, né? Por que a gente que paga em dia, que cumpre tudo, a gente cumpre isso e a gente consegue tá tentando aí montar um time extremamente competitivo dentro desse cenário da realidade. E outros que não enfrentam a realidade e vivem uma mentira. Isso é injusto e isso faz com que o Campeonato Brasileiro seja desvalorizado. Eu tenho certeza disso. Eu não tenho dúvida disso, Pedro. Concordo plenamente contigo, cara. Plenamente. Mas em algum momento a gente precisa parar e discutir isso. Porque a gente está discutindo, e eu vejo na mídia os principais veículos discutindo como os clubes vão faturar mais. O bloco de direito econômico. Quem vai faturar mais? Tem banco investidor de fora do Brasil. As pessoas estão brigando de qual é a fatia de receita de qual clube, né? Mas ninguém está discutindo como que você vai gastar. Exato. Aí você vai criar mais uma bolha financeira de clubes gastando errado. Então, se a gente não olhar como se gasta também,
o futebol brasileiro vai sendo atropelado por diversas ligas. E a gente não cresce. Mas, Pedro, eu concordo 100% com o que você está falando. E vou colocar mais uma pessoa aqui nesse papo. Eu conversei muito com o Belintani. Belintani foi presidente do Bahia, participou da reestruturação do clube, pegou o Bahia na Série C, clube destruído, o clube tinha sido assaltado, não vou te colocar nessa daqui, mas o clube tinha sido assaltado, destruído. E o papo que eu tive com o Belintani até muito sério a respeito desse doping financeiro. Ele é um cara que ele briga com isso, né, de uma forma muito... Ele é das lideranças ali da questão da liga. Cara, se eu tenho... Tem que ter uma definição. Cara, se eu gero 100 milhões de caixa, eu não posso gastar mais do que 30% do meu orçamento com futebol. Ponto. Isso tem que ser para todo mundo. Porque senão o que acontece? Eu crio um clube, deixando bem claro isso que o Pedro falou de uma forma muito bem colocada. Eu tenho um clube que eu posso gastar com o meu futebol, departamento de futebol, sei lá, 30 milhões ano. Aí eu começo a ir mal no campeonato. Aí abre a liga, a inscrição de jogador de fora. Aí o Cruzeiro tem condição de trazer um jogador que paga 300 mil. E o Cruzeiro se estruturou para trazer esse jogador porque ele tem condição de pagar esses 300 mil. Eu vou lá e ofereço 600. Eu não tenho condição nem de pagar os 300, mas eu ofereço 600. Sabe por que eu ofereço 600? Porque eu quero me fortalecer e vou jogar o passivo lá para frente. E o Pedro, um cara muito inteligente, mas polido, ele disse às vezes, do cara ser torcedor, o cara ser muito apaixonado, o cara ter o lado passional. Mas também tem o cara que é sacana, no sentido que ele precisa se manter no cargo, ele quer se manter no cargo, então o que ele faz? Ele sabe que para ele ter a torcida, a mídia e a oposição lá dele, ele tem que tacar jogador. Então ele joga nas estrelas essa responsabilidade e se der certo, deu. Porque também não quer dizer que vai chegar uma estrela ganhando 600 mil e vai resolver o problema. Ainda mais quando tá tudo bagunçado. Mas aí ele tira o foco dele, ele continua brigando para ser de novo presidente, diretor, porque saiu o foco dele, porque ele trouxe lá um jogador de renome para resolver o problema. Chegou o Salvador da Pátria, mas chegou também o Sassá Mutema, que o pessoal que não lembra aí da novela, o Salvador da Pátria. Então ele tira a responsabilidade dele. E às vezes não é por passional, é má fé mesmo. Ele sabe que ele está cometendo um grande problema para uma próxima gestão, mas ele não quer, nesse momento, sair como alguém que não ganhou, alguém que não teve assim êxito na função. Só que o êxito na função não é só, eu digo no futebol, não é só ganhar. Quando você consegue reestruturar um clube, como é o caso do Cruzeiro, isso tem muito valor. Mas muito valor. Eu falo que o Bandeira de Melo, eu sou muito mais fã dele pelo que ele fez no Flamengo do que muita gente que veio depois, que ganhou, mas o ganhar depois que a casa está estruturada, que você está com salário em dia, que você não tem cotas antecipadas dos próximos 5 anos, e aí você tem uma torcida como a do Flamengo, tem uma arrecadação, então é muito mais fácil. Agora, pega o Cruzeiro, como eles pegaram desestruturados, se o Ronaldo fosse um deslumbrado, contratava lá meia dúzia de jogador e deixava o sistema financeiro. Se subir eu vou faturar mais. Só que eu já gastei tudo. Aí eu vou jogar a primeira divisão numa situação completamente fora da minha realidade. Então o Cruzeiro foi muito inteligente quando chegou lá nesses 100 dias. E eu lembro que vocês, digo como diretor, apanharam demais da imprensa, porque contratou 3, 4 jogadores ali de certo nome e que vocês fizeram a coisa correta cara, não é momento. Né? E cara que tinha um salário muito alto, cara, infelizmente não dá para você permanecer. E às vezes o cara é ídolo da torcida. A torcida tem que entender que antes de qualquer coisa, o cara tem que estar dentro da estratégia financeira do clube. E não dá para ultrapassar isso. Senão você acaba gerando uma bola de neve. E aí não tem como salvar a estrutura do clube. Tá aqui um cara que, quando a gente trabalhou junto, eu lembro do Pedro, cara. Pedro tinha essa, cara, primeira coisa, orçamento. Quanto a gente pode trabalhar? Quanto que é a realidade? Por que ele bate tanto isso? E quando a gente fala de diretor de futebol, cara, isso tem que ser a primeira definição, a primeira posicionamento do diretor. Não ser deslumbrado. Cara, todo mundo quer trabalhar com um craque do lado. Quero montar um time. Mas se o cara não tem a noção do macro, tudo cai, tudo desmorona na sequência. Esse é o grande desafio, assim, porque a gestão que é mais passional, que é mais política, e eu já escutei isso, Marcelo,
às vezes o pessoal fala assim, não, mas se a gente montar um time um pouco mais caro, além da nossa estrutura orçamentária, vai que a gente ganha um título, e aí tem a premiação desse título. Então, e aí o cara já trabalha pensando num dinheiro que ele pode ganhar caso ele ganhe o título. Sim. Isso não existe, cara. Mas isso acontece, e acontece muito dentro do vivenciei futebol isso, brasileiro. vivenciamos isso bastante. Né? Então, assim, a estrutura orçamentária ela tem que ser justa e real. Não Sem adianta dúvida. você trabalhar com dinheiro que você não tem. Né? Esse é um ponto importante. E eu acho que outro que acaba dialogando muito com o que você vem falando muitos clubes acabam transferindo a responsabilidade. Né? Sim, mas presidentes, diretores, eles transferem a responsabilidade para a contratação de determinado treinador ou de determinados jogadores para criar um discurso para a torcida, dizendo, olha, eu fiz, eu trouxe, mas eles que não deram resultado. E na minha cabeça, isso não existe. Ou você tem um projeto desportivo sólido, que você consiga desenvolver ao longo do tempo, e que você traz a responsabilidade pro clube, e aí você tem como parceiros desse processo, os atletas, como parceiro desse processo, o treinador, fica muito mais fácil de você identificar como que você acerta e quando você erra. Né? E aí a responsabilidade é do clube de fazer essa avaliação. E por mais que você vai errar, porque faz parte, é futebol, você corrige seu erro mais rápido, você aprende com o erro, registra aquilo e continua crescendo e continua evoluindo. É isso que nós estamos tentando fazer no Cruzeiro e eu acredito que nós estamos conseguindo. Né? É mais complicado porque o meio externo, muitas vezes, eles querem uma resposta imediata. Né? O meio externo, muitas vezes, não se acostuma com a resposta de que, olha, estamos construindo um clube para que daqui a alguns anos ele traga o resultado que todos nós esperamos. Essa não é a resposta. Ninguém quer essa resposta. Ninguém quer. Todo mundo quer a resposta que é a mais fácil, mas muitas vezes é a mentirosa, que é, não, fica tranquilo, nós estamos aqui para brigar pelo título. Todo mundo quer escutar isso. Todo torcedor quer escutar isso. E no Cruzeiro a gente não faz esse tipo, a gente não comete esse crime, porque na minha visão é uma irresponsabilidade de falar isso para a torcida. Porque você está contando uma mentira para eles. Você sabe, você olha para a tua estrutura orçamentária, você olha para como o clube está funcionando, você olha para trás, como as coisas foram conduzidas. Aí você olha pra tua concorrência. Você não pode fazer isso. Você fala assim, cara, como que eu vou brigar de frente? Eu vou fazer o máximo para brigar de frente com um clube que tem 3 vezes o meu orçamento. Mas eu sei que, na realidade, é muito mais difícil. Né? E aí a gente, dentro do clube, procura encontrar as formas e os meios para competir e bater de frente com qualquer um. Mas você precisa ser razoável e racional. Coisa que normalmente dentro dos clubes de futebol não acontece. Pedro, eu vou entrar num tema contigo aqui. Um pouco, não sei se polêmica a palavra, mas um pouco delicado. Porque ele é um pouco ambíguo. Eu acho que tem o lado positivo e o lado negativo. Eu queria que você falasse, na tua visão, o que você acha das bets no futebol hoje, cara? Tem toda uma lei agora de regulamentação, a gente teve alguns atletas que tiveram algum problema, mas eu olhando daqui, cara, a maioria dos clubes hoje estavam destruídos sem as bets, porque eles são os grandes patrocinadores do futebol brasileiro. E eles estão agora até migrando para outros esportes, ajudando outros esportes. Eu vejo algumas empresas de bet muito engajadas em participar da regulamentação. Não vou citar nenhuma aqui, porque ninguém está pagando jabá. Estou falando porque eu acho que é um tema importante do contexto do futebol. Eu tenho acompanhado bastante a regulamentação delas, as exigências. E eu quero entender você do outro lado. Você agora como profissional do futebol. Tem também o outro lado, óbvio, né? Que é tem gente que se vicia nisso e acaba gastando mais do que deveria. Então essa é toda o problema. De um lado você tem algumas empresas que estão ajudando muito o desenvolvimento do esporte, né? Do futebol, ou até financiando, né? O futebol e outros esportes. Por outro lado, você vicia, você tem uma parte da população, né? Que eu acho que é até bem pequena em relação aos jogadores, mas que acaba exagerando, não tendo controle e se endividando, gerando problemas emocionais sérios nessas pessoas.
Então você que vive no futebol, a minha avaliação é de fora, né? Hoje eu não estou mais em nenhum clube. Mas eu queria a tua avaliação, você que vivencia o clube, que o Cruzeiro tem uma bet relevante lá também, né? Que é patrocinadora. Então, gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso, as discussões que eu imagino que dentro do Conselho do Cruzeiro, com tantas pessoas inteligentes, isso deve ser também uma preocupação, uma conversa importante ali, né? Na minha visão, como todo grande pilar, né, do desenvolvimento de uma indústria, né, e a gente fala especificamente aqui da indústria do futebol, ele deve ser muito bem estudado e especificamente no caso das bets, ele deve ser muito bem regulamentado, né? Eu acho que esse era o maior gargalo que existia e ainda tá acontecendo, porque você não tinha regra e não tinha de maneira bem clara como essas empresas iam atuar na indústria e como os players, os jogadores, a comissão técnica, diretores, como eles iam se relacionar com isso. Uma vez que a gente identificou aí que tiveram alguns casos, né, de apostas esportivas, o Cruzeiro tomou todo o devido cuidado, inclusive para educar todos os atletas, categoria de base, futebol masculino, futebol feminino, sobre os riscos desses atletas apostarem. Inclusive hoje no Cruzeiro é proibido, né, atletas apostarem. E também os casos de familiares, né? Então a gente foi deixando bem claro para eles qual é os riscos que a indústria acaba gerando para eles e quais as regras da casa, que é onde a gente consegue controlar de fato, né? Eu acredito que se houver regulamentação, que se você conseguir delimitar bem como elas podem atuar e como elas podem contribuir com o desenvolvimento da indústria, aí está claro. E aí você pode inclusive usufruir de maneira positiva do desenvolvimento dessa indústria. Inclusive, muitas empresas sérias, elas acabam atuando até contra os males que a própria indústria pode gerar. Né? No Cruzeiro, por exemplo, a nossa patrocinadora, ela só patrocina... Quem que patrocina o Cruzeiro hoje? Betfair. Betfair. Ela não está, por exemplo, na camisa desses jogadores de base. Né? Está em contrato. Então, é como você estabelece essa relação que vai dizer como as coisas vão acontecer. E eu acredito que, não só com relação às bets, mas também a diversas outras empresas que podem atuar com relação ao futebol, se tiver regulamentado, se a regra estiver clara, eu acho que fica muito mais fácil para os dois lados. Para os clubes e também para as empresas patrocinadoras. Mas eu vou contar uma coisa para você, até polêmica, viu, Pedro? Eu de vez em quando, olha, eu não sou um grande apostador, não sou muito de jogo, mas de vez em quando eu vou assistir um jogo, eu coloco lá R$10, cara. Eu acho um barato, porque assim, cara, você coloca 10 tem a chance de ganhar, óbvio que é muito brincadeira, é um valor insignificante, mas, cara, o jogo fica muito mais divertido quando você aposta. É engraçado isso, né, cara? Então, por isso que assim, só que a gente tem assim, a discernimento de saber o que é uma aposta na brincadeira, um valor que é irrelevante, muito mais pela brincadeira do que qualquer outra coisa. Então eu entendo realmente que possa ter gente que, até porque a gente sabe que tem um cara que vicia em maquininha de boteco, essas maquininhas de, né, um modo de bem falar, jogo de bicho, enfim, tem várias coisas aí que as pessoas, mas cara, eu de verdade eu acho um pouco, desde que na brincadeira, assim, não é um negócio que eu faço sempre, é uma coisa que a gente faz brincando às vezes. Cara, eu acho até divertido. Eu acho que sim, tem que ter uma regulamentação, tem que ter uma tributação, porque o governo também, importante, aliás, estamos precisando tanto de dinheiro, né, cara? Estamos falando de uma tributação que pode entrar de 6 a 12 bilhões ano, eu estava vendo isso, cara, é relevante, né? Então eu acho que realmente faz sentido. E pro esporte, cara, assim, eu tô com um projeto agora que a gente está começando, que vai envolver alguns esportes olímpicos, e com os nossos parceiros, a gente tem chance de ter parceiros de bet. Então, assim, cara, eu entendo a preocupação que eles têm com que os atletas, assim. Agora, você sabe uma coisa que eu acho muito complexa nisso, Pedro? Às vezes você tem um jogo, você tem um atleta, aí um familiar do atleta, que às vezes de repente é um primo distante, é um tio, joga e acontece algo. Cara, mas será que o atleta teve alguma participação? Eu acho tão difícil, cara, assim, em relação. E como é que você vai proibir? Como é que você vai conseguir que que um primo do jogador, talvez o pai, a mãe, o filho, a esposa, tudo bem, mas, cara, às vezes eu fico pensando, cara, será que isso não tá pegando uma certa
não está exagerando um pouco na dose? Talvez essa seja o questionamento que a gente tem visto mas nenhum atleta de jogador foi discutido, pode jogar. Cara, mas como é que você vai controlar todo mundo? Assim, não sei, eu acho bem complexo isso, né? Eu acho que... Lá no Cruzeiro a gente levou uma advogada que é especialista nisso, né? E ela apresentou aí os riscos, né? De você ter familiares, porque muitas vezes o risco ele tá apostando na tua performance. Ah, sim, claro. Né? E aí de fato tem um risco, porque você tá influenciando o jogo para beneficiar pessoas que de alguma maneira têm um vínculo familiar, né? Mas eu acho que o grande ponto aí, e do nosso lado, a gente vem procurando trabalhar na educação, né? Deixar bem claro. Porque muitas vezes isso não estava muito certo na cabeça dos atletas e das atletas, né? Dos riscos, dos malefícios que isso acaba gerando para a indústria. E a gente tá trabalhando muito aí para que as pessoas tenham clareza e conhecimento de como essa indústria funciona e como isso pode muitas vezes afetar uma carreira que tem um potencial gigantesco, uma carreira que já é muito bonita. E o trabalho de todos, né, Exato. Pedro? A gente que conviveu no futebol sabe, se o cara se vende por uma coisa, é motivo de dar vontade de pegar o cara na porrada, porque você tem 40 pessoas, 50 pessoas trabalhando por um objetivo, para um cara ganhar um dinheiro ali e pôr todo o trabalho de toda essa galera no risco. Então, isso também internamente, assim, algo extremamente delicado para quem comete, né? Que esse cara vai ser julgado pro resto da vida, né? E uma coisa, Marcelo, assim, eu trabalhei na Federação Paulista de Futebol ali, né, com o Mauro Silva, o presidente Reinaldo. E ali eu aprendi muito também com relação a isso, porque a Federação Paulista antecipava uma série de movimentos, né? Então tem empresas que já monitoram isso dentro da federação, e a federação, nos conselhos técnicos, sempre deixou muito claro os riscos disso acontecer e deixava à disposição para todos os presidentes dos clubes, se tivesse uma palestra sobre integridade no esporte, a federação oferecia, né? Acho também que é uma responsabilidade das entidades que organizam o nosso esporte de ter um papel ativo, né? De conseguir fazer com que, de proteger a integridade do esporte através de diversos meios, porque isso de alguma maneira interfere diretamente no jogo, interfere na forma com que a nossa indústria também é vista internacionalmente, e acredito que se você atuar de maneira preventiva, você vai conseguir diminuir muito o número de casos. Muito, muito bom. Pedro, duas últimas questões antes da gente entrar no Pedro agora, que eu queria bater um papo sobre isso. Primeiro, cara, assim, nossa geração, eu sou mais velho que você, mas, cara, sei lá, teve 2 caras que foram muito ídolos. Eu vou considerar o Ronaldo, o Romário e o Ronaldo. Então, eu não tenho dúvida que o Ronaldo foi ou é um grande ídolo seu. Até porque nós todos aqui brasileiros que tem acima de, sei lá, 25, 30 anos, tem o Ronaldo, o Romário, esses caras como grande ídolo, Zico, né? Esses caras muito grandes. E o Ronaldo foi muito grande. Cara, como é que é conviver com um cara desse tamanho e assim, eu te conheço, é um cara extremamente ponderado, mas quando você tá do lado de um cara desse, pelo menos a primeira vez no começo, deve ser algo impactante, né? Queria que você contasse um pouquinho desse lado aí, cara. Como é que foi essa experiência, pelo menos o início ali, né, cara? Foi tudo muito rápido, né? Então, assim, a minha saída da federação e chegada no Cruzeiro aconteceu de maneira rápida, né? Eu estava em dezembro na Federação Paulista e no início, já em janeiro, eu já estava começando no Cruzeiro. Foi ali que eu conheci o Ronaldo pessoalmente, né? Óbvio, né? Como você disse, a admiração por tudo que ele fez dentro e fora dos campos sempre foi enorme, né? Mas isso acabou virando a chave muito rápido, porque como a gente teve que lidar com uma série de problemas complexos e ali virou a relação do chefe, né, e do funcionário, e ele é um cara que, pessoalmente falando, assim, é um prazer trabalhar, porque ele escuta muito, é um cara que dá muita autonomia e liberdade, porque ele confia muito na capacidade das pessoas que trabalham com ele. Então não é à toa que ele conseguiu ter muito sucesso também em outras áreas da vida, não só no futebol. É porque é uma pessoa com uma capacidade de leitura e visão de negócios acima da média, né? E que o que ele nos cobra é o desenvolvimento e o crescimento do Cruzeiro a todo momento. Então isso ele pega no nosso pé mesmo. É um cara que
ele é o líder que empurra todo mundo. O cara que está a todo momento ali querendo mais, pedindo para que a gente tome as decisões difíceis e encorajando, assim, não sei, muitas vezes, e é engraçado porque a visão dele, por tudo que ele já passou na vida, a visão de risco dele é muito diferente da nossa, né? Porque ele já passou por tantas coisas complexas e fala assim, sei que vocês estão preocupados com isso, vambora. Né? Imagino. Mas tem sido um prazer. Hoje posso falar que dividir aí reuniões e troca de ideias com ele tem sido um aprendizado enorme, porque é uma figura que tá pensando, tá olhando sempre lá para frente, nos próximos 5, 10 anos, e isso que faz com que as decisões também para ele fiquem fáceis, e ele tá pensando aí não só no Cruzeiro, mas ele pensa muito também em como desenvolver o futebol brasileiro como um todo, e ele fala, né, que ele quer que o Cruzeiro seja exemplo, quer liderar pelo exemplo, né, quer mostrar que muitas das coisas que a gente está procurando fazer, a gente só quer mostrar para a indústria que dá para fazer, né, que dá para fazer um futebol diferente. E quando um cara como o Ronaldo tá falando isso, se torna uma meta para todos nós ali. E deve ser maravilhoso fazer parte de um projeto desse, quando você tem um propósito desse tamanho, né, Pedro? Isso aí eu imagino. Steve Jobs falava uma coisa, você falou do Ronaldo agora, assim, cara, eu só contrato pessoas melhores do que eu na função dele. Porque se eu tiver que falar para ele o que ele tem que fazer na função dele, eu mando ele embora, porque ele não serve para mim. E ele tá coberto de razão. Por isso que você escolhe os melhores dentro do teu... Óbvio, você vai ter um budget. Dentro daquilo lá, você tem que escolher o melhor profissional que você puder. Então, se você contratou, tá certo da pessoa que você contratou, do caráter. Também tem uma outra frase que eu vi no Red Bull. Primeira vez que eu pisei no Red Bull, alguns anos atrás, foi assim, cara, você chegou aqui pelo seu talento, mas o que vai te manter aqui é o seu caráter. Então, eu nunca esqueço dessa expressão. E eu acho que quando você tem essas duas coisas, você buscou alguém profissional porque você acredita na qualidade, e ele te provou que tem caráter, cara, você tem que ouvir esse cara. Né? Nomes de reunião, o cara não vai estar sempre certo, mas dentro do lugar onde ele é o responsável, ele tem que conhecer aquilo e devorar aquilo, cara. Se ele perdeu isso, ele não serve mais. Então eu concordo muito com isso, cara. Eu acho que cara, se eu trouxe gente boa naquela função, ele vai me ensinar, não o contrário. Eu só preciso entender o que está acontecendo, né? E para que o barco esteja todo mundo remando para o mesmo lugar, né? Então eu acho muito importante. E hoje o Cruzeiro já é um dos clubes mais estruturados no futebol feminino, ou tem buscado ser. Então eu queria que você falasse um pouquinho do futebol feminino em geral, para onde você acha que vai, se esse crescimento, se é só modismo, se acredita que vai ser um crescimento acentuado nos próximos anos. E eu queria que você falasse do Cruzeiro também em relação ao futebol feminino. Eu não tenho dúvida que é um movimento, né, de fortalecimento do futebol feminino que não volta mais para trás, né? Até pelo que a gente vem enxergando que as principais ligas do mundo estão fazendo, os cases, né, a quantidade de pessoas hoje que estão assistindo o futebol feminino, não só na TV, mas também enchendo estádios, a qualidade do jogo, como isso vem se desenvolvendo ao longo do tempo, e eu não tenho dúvida que daqui a alguns anos a gente vai ver o futebol feminino obtendo bons níveis aí de faturamento. Isso é fato, né? Dentro do Cruzeiro, quando a gente chega, me assusta como o futebol feminino era tratado, porque era como se fosse um anexo. Então elas não podiam treinar nem na Toca 1 nem na Toca 2. Nossa. O Cruzeiro alugava um espaço para que elas pudessem treinar. Isso pode ser surpreendente para quem muitas vezes não está envolvido no futebol feminino, mas isso é prático, usual em muitos clubes, né? De não oferecer a mesma estrutura que a equipe masculina. O pior é, assim, quem conhece ali a Toca da Raposo 1, cara, é uma estrutura gigantesca. Né? É inacreditável isso que você me conta. Porque assim, tem clubes que realmente tem uma dificuldade estrutural. Aí é até normal. Não que seja correto, mas é até normal. Agora, o Cruzeiro você me espantou. Pela estrutura que o Cruzeiro tem, Toca 1, Toca 2, com tudo aquilo, chega a ser algo realmente cruel, digamos assim. E aí, na nossa chegada, né, o primeiro compromisso que a gente tem foi de romper todas as barreiras culturais que existiam. Então, assim, tudo bem, a gente não tem grande capacidade de investimento. O primeiro ano é muito difícil, mas romper barreira cultural, comprar as brigas necessárias, dar protagonismo para a categoria, isso demanda força de gestão, convicção do que você vai fazer e não capacidade de investimento, né?
E ali a gente começa Questão de dignidade, né, Pedro? começa a tomar decisões que eram necessárias e importantes, principalmente para que a gente conseguisse dar uma boa estrutura de trabalho para o futebol feminino, né? A gente traz a Kim Saito, que é hoje a líder do futebol feminino, como uma figura que vem para ajudar a pensar toda a estrutura. Então, hoje, na figura da Kim, a gente tem conseguido avanços importantes e fundamentais, novos patrocínios. A gente consegue criar o futebol feminino como um pilar estratégico dentro do Cruzeiro hoje. No primeiro ano era um ano de estabilização, então a gente queria permanecer na primeira divisão, é o que conseguimos. Já nesse segundo ano, no Campeonato Brasileiro, a gente consegue classificar, né, entre os 8. E o nosso objetivo é ir crescendo de maneira gradual, mas não porque é obrigatório. A gente acredita, a gente faz o Cruzeiro futebol feminino pela convicção. A gente acredita que esse esporte vai crescer, vai se desenvolver. O Cruzeiro também quer liderar pelo exemplo no futebol feminino. A gente acredita que hoje, por exemplo, para dar exemplo, o futebol feminino treina na Toca 2, né? Então elas compartilham um espaço ali com a equipe profissional masculina e sub-20, né? E a gente tem conseguido ano a ano aumentar a capacidade de investimento para a qualificação da equipe, mas não é só jogador, sabe? Que a gente vê muitos clubes brasileiros fazendo aí, é para competir no futebol feminino, então eu vou aumentar salário e acabou. Não. Na nossa visão a gente quer oferecer a melhor estrutura possível, das melhores condições de trabalho, um staff de altíssimo nível. A gente toma muito cuidado em escolher as pessoas que vão vir trabalhar no futebol feminino, processo de seleção para todas as áreas. E justamente porque a gente acredita que através da estruturação desse projeto, quando a gente tiver a capacidade de investir, aí vai nadar de braçada. E isso tudo, não tem como não dizer que a Ferroviária não é um exemplo, e não é um modelo, porque dentro da Ferroviária a gente conseguiu construir, óbvio, com limitações e estruturas diferentes, mas construir condições similares. Então o futebol feminino da Ferroviária também usa a mesma estrutura do masculino. Hoje a capacidade de investimento da Ferroviária ainda é um pouco maior, né, que a do Cruzeiro, mas você tem que aprender com os melhores, e é isso que a gente vem fazendo no Cruzeiro. E eu estou muito orgulhoso assim, das vitórias que a gente conseguiu construir. Primeiro, para conseguir romper com o preconceito que existe na indústria, né? E segundo, porque você só rompe preconceito também dando exemplo, um atrás do outro, dando exemplo de que dá para a categoria ser cada vez mais profissional, ter melhores estruturas, ter um nível de exigência alto. Isso vai interferir no jogo, isso é certeza. Sem dúvida. E para quem não lembra, né, o Ronaldo foi casado com a Milene Domingues, foi uma das, eu não digo pioneiras, mas assim, estava lá no começo, no desenvolvimento de futebol feminino, e tem o Ronald, que é filho dele com ela. E então eu imagino que o Ronaldo conviveu nesse meio, deve ter incentivado ela durante tempo, então deve ter sido também um cara que falou, cara, é o momento do futebol feminino evoluir, vamos investir, vamos tratar com dignidade, vamos fazer a coisa da forma como tem que ser feita, né? Uma das coisas que ele fala e deu como diretriz, assim, toda a categoria de futebol do Cruzeiro, ela é importante e fundamental. Respeitado. Então, assim, isso desde o sub-14, passando pela progressão nas categorias de formação, e te falo, né, quando a gente encontra o Cruzeiro na Toca 1, a Toca 1 ela estava destruída, assim, em termos de infraestrutura. A gente está ainda em processo de renovação e melhoria, né? A gente quebra essa questão de que a equipe principal ela é intocável, né? Então a gente fornece todo o espaço, tanto da Toca 1 quanto da Toca 2, para as equipes do clube, obviamente com regras e com prioridades, mas todos conseguem usufruir da estrutura de funcionamento do clube hoje, e é uma estrutura que não para. A gente não para de investir na melhoria. A gente agora recentemente inaugurou um novo campo sintético, a gente fez reforma aí em toda a sede administrativa, nas salas aí do departamento de futebol, e tem mais agora a gente inaugura também uma nova sala de imprensa.
e tem mais um plano aí para a próxima virada do ano para continuar crescendo. Então, isso também, muitas vezes o pessoal olha e fala assim, pô, o Cruzeiro não está investindo como eu gostaria em jogadores. A gente está estruturando o clube. Que é muito mais importante, Pedro. Você está dando novas oportunidades para o mercado crescer e se desenvolver. E daqui a pouco o Cruzeiro ser uma referência. O problema é que muitas vezes os clubes vão lá, contratam os melhores jogadores e, cara, não tem preocupação nenhuma se vai estruturar, vai ser... Cara, tá na moda hoje, eu preciso ganhar. Eu preciso chegar lá porque eu preciso mostrar que eu preciso ganhar. Então eu vou lá, eu não monto um projeto de longo prazo. Eu quero ganhar aqui para falar, eu sou bom, eu passei na história, fui campeão de tudo, acabou. Então isso assim, o pensamento de vocês hoje é diferente. É de uma estruturação, de valorização do esporte. E um detalhe, hoje... Você já tem mais transmissões de TV, que era uma coisa que há 5, 10 anos atrás ninguém imaginava. Hoje você tem prêmios realmente que valem a pena disputar a competição. A gente sabe que era muito difícil fazer o futebol feminino. Não era muito desvalorizado. Os patrocinadores hoje buscam futebol feminino também, que era uma coisa que antes não existia. Então, assim, eu acho que esse movimento, esse engajamento tem sido muito, muito positivo. E eu concordo com você, Pedro. Eu acho que é um movimento que só vai avançar. E a gente tem que torcer para isso acontecer, porque é mais oportunidade no esporte. E quem vive do esporte como a gente, pelo menos eu tive 12 anos no futebol, cara, entre várias coisas. Eu trabalhei feminino, Cara, eu tenho que torcer pro futebol feminino dar mais oportunidades para as meninas terem a oportunidade delas e para mais profissionais. Como você disse, você vai ter uma estrutura com massagista, com fisioterapeuta, com médico, então assessor de imprensa, diretor de marketing, mais gente trabalhando, mais opção, mercado crescendo, mais patrocinador, cara, isso é excelente para o mercado como um todo. Pessoal, nós estamos aqui no Tudo Acaba em Business, teu podcast, estou aqui com Pedro Martins. Vamos falar dos patrocinadores, Alan, um pouquinho, cara? Vamos falar aqui a respeito agora do Otimize Studios, a nossa casa, Pedro. A Otimize Studios foi feito para melhoria de processos, para que as pessoas, os profissionais que queiram ser criadores de conteúdo e se entenderem aí como formadores de opinião, como autoridades, se posicionarem. A gente oferece para as pessoas a melhor estrutura. O Pedro está aqui hoje como nosso convidado, pôde dar o relato dele a respeito do Otimize e oferecer uma melhoria de processo para que as pessoas possam vir aqui, gravar seu podcast, ter toda uma estrutura desde da organização, da parte de roteirização, gravação, edição de vídeo, distribuição. O cara precisa de uma oratória, está aqui o Alan de Mello, nosso mestre em oratória, nosso professor que treina o pessoal. E também oferecemos até um auxílio na parte comercial para quem precisar de novos patrocinadores. Então, cara, marca um café aqui no Otimize Studios, eu tenho certeza que você vai gostar. Temos também a Evoque Academia, né, Alan? Evoque Academia está lá. A Evoque também é uma academia que já são 25 unidades, já está não só no estado de São Paulo como fora, já chegou a Goiânia, Mato Grosso do Sul, Brasília, já são 25 unidades ao todo. E tem como diferencial competitivo, além de ter uma grande estrutura, preço popular, mas com um objetivo bem definido, que é criar um ambiente extremamente acolhedor e que você tenha um acompanhamento durante o treino muito mais próximo. Muitas academias fizeram o processo contrário, é deixar cada dia mais padrão. Você vai lá e conversa com uma máquina de estrutura. Não, a Evoque tem como seu principal, direcionado pelo Rodrigo Razi, que é o CEO, função e meta, né? Objetivo da empresa, cada dia mais abraçar o cliente, o aluno da academia, para que ele se sinta parte daquele ambiente. Para fechar, nós temos aí nosso querido Alan, o produtor. Sorricare, saúde sem culpa para quem se preocupa. Você que é da região de Osasco, vá conhecer, vai tomar um café na Sorricare, tenho certeza, uma estrutura nível A com preço de nível C, nível D, exatamente, é uma estrutura muito bem trabalhada para um público que a gente sabe que tem um pouco mais de dificuldade, mas que merece ser tratado de uma forma humana e de uma forma extremamente profissional. Então vai lá, a Sorricare está pronta para te atender. Vai tomar um café conosco lá. Pedrão, agora eu quero que o Pedro fale. Pedro, quem é o Pedro? Agora eu vou direto ao amigo, ao cara que eu conheço bastante. Quero que você comece falando um pouquinho, Pedro. Cara,
Primeiro, quem é o Pedro pelo Pedro. Depois, a história do Pedro. Eu quero saber qual é a paixão do Pedro, o que o Pedro faz no dia a dia, hobby, o que ele gosta, como que ele mantém essa alta performance para ser tão competitivo para o mercado. E depois, como é que você chegou onde você chegou. Porque tem gente que pensa que chegar numa estrutura como a do Cruzeiro, ser reconhecido por um cara como o Paulo André, como o Ronaldo, e tá no meio disso aí, foi muito mais relacionamento. Eu tenho certeza que não, porque eu conheço você, cara. Marcelo, eu sou um cara que desde a minha infância, né, eu cresci no meio do futebol, né, então desde muito pequeno conhecia o dia a dia ali da Ferroviária. Primeiro tentei ser jogador, né, não consegui, e chego ali com 17 anos, começo a ver que o meu lado tinha que ser fora do campo, mas ainda envolvido, né, com o futebol. Então toma a decisão muito jovem e muito cedo de trabalhar com isso, né? Então eu vou morar em Curitiba primeiro para fazer administração de empresas, mas já com o objetivo de trabalhar no futebol, e ali eu consegui construir meu estágio no Atlético Paranaense, né? E o Atlético abre as portas, então eu começo a trabalhar desde muito jovem. Trabalhei como atendente do sócio Furacão, que é o plano lá de sócio até hoje. Depois passo pelo departamento de marketing. Eu meio que faço informalmente ali um plano trainee, né? Então rodei várias áreas ali dentro do Atlético Paranaense. Por isso que eu falo abertamente aí que é um clube que me deu a oportunidade de conhecer um funcionamento do clube de verdade. Então eu vivi aquilo ali de maneira muito intensa durante a minha graduação inteira. Fui crescendo, obviamente, fui contratado, depois cresci no início ali dentro do departamento de marketing comercial. E assim que eu termino a minha formação, eu tenho uma passagem breve pelo Olé Brasil, um clube de formação em Ribeirão Preto, mas vou para a Inglaterra, né? Vou para a Inglaterra primeiro para estudar inglês. Tenho o objetivo de entrar na Universidade de Liverpool, então me preparo para isso. E como forma de preparação, eu consegui um estágio no Queen's Park Rangers, em Londres. Eu trabalhei no Queen's Park Rangers ali em torno de 7 meses. Eu peguei o processo de acesso do Queen's Park Rangers da 2ª divisão para a Premier League. O primeiro, né? Sempre bem colocado, né, Pedro? Depois devia ser camisa 9. Sempre na posição certa. Então foi um aprendizado muito legal, porque o clube era um clube que estava num processo de mudança muito grande. Os proprietários ali eram um pool da Fórmula 1, liderado pelo Flávio Briatore e o Bernie Eccleston. Que legal. E em sociedade com o Lakesh Mittal, que na época era o homem mais rico de Londres. Né? E eles montam um clube ali. Tem até um documentário na internet, chama O Plano de 4 Anos. É legal assistir. Que foi como se deu o plano de 4 anos. Tá na Netflix? Não tá na Netflix. Se você procurar, ele tá no Vimeo. Ah, sim. Eu tenho acesso. E aí eu acompanhei esse processo todo ali. Foi muito interessante. Primeiro, para desmistificar uma série de verdades prontas que a gente tem na cabeça quando a gente olha o que é o futebol de fora. E outra para ver o que foi a minha escola, comparar muito o que era a escola com o Atlético Paranaense. Então foi muito bom ali esse período. Consigo entrar na Universidade de Liverpool, ainda muito jovem, né? Eu tinha ali 23 anos. Faço o curso, foi impressionante. Imaginei um ano estudando futebol na sua essência, né? Toda a estrutura de negócios. É um curso que acaba te disponibilizando aí série de visitas para outros clubes britânicos. Aprendi muito também. E quando eu termino o curso, numa das conversas que eu tinha com o Mário Celso Petralha, ele me chama para voltar. O Atlético Paranaense tinha acabado de sair da Série B e estava passando por um processo de reestruturação. Era o retorno dele, né? Então ele queria montar um planejamento estratégico para que o clube pudesse ser campeão mundial. E estava ali num processo de construção do estádio, de Copa do Mundo. 2012. E ali eu aceito voltar, né, já em outra função, participando de maneira muito ativa ali no departamento de futebol do clube, e participando dessa construção desse novo Atlético Paranaense, né. Com Petralha, uma figura muito aberta a novas ideias, é um cara que busca e quer
a atualização sempre, né? E fomentava e nos cobrava muito disso. Então, eu fiquei ali de 2012 a 2017, passando ali pelo período da Ferroviária em que eu tive emprestado, mas consegui aprender muito e dar minha parcela de contribuição ali pro projeto de futebol do clube que hoje está em curso. Óbvio que foi passando por modificações e alterações, mas foi um período muito rico. E essa minha carreira no futebol, ela sempre foi passada muito por curiosidade, assim, né? Por vontade de olhar para onde ninguém estava olhando, de olhar pelas novidades, de buscar o que os principais clubes do mundo estavam fazendo. Por ter vivenciado isso também em loco e participado ativamente aí de algumas construções, né? Às vezes no Queens Park Rangers olhando, no Atlético Paranaense com a mão na massa, na Ferroviária como líder do processo, né? Acho que tudo isso foi me dando as oportunidades na carreira, e eu tive uma grande que foi a Federação Paulista de Futebol. Fiquei ali no departamento de competições um período muito interessante. Aprendi muito também, porque você vai para outro lado do futebol. Dois caras que eu gosto muito da federação, cara, independente. Mauro Silva é um cara que eu adoro. E eu acho o Reinaldo muito bom também, cara. O Reinaldo é um cara que ouve todo mundo, assim, não é um cara inacessível. Eu acho que para um presidente de federação, eu gosto muito da postura do Reinaldo. Gosto muito dele, cara. Foi um baita aprendizado, assim, vivenciar tudo aquilo com eles, a troca de ideias, a liderança do Reinaldo é impressionante, o nível de conhecimento de futebol, tanto dele quanto do Mauro Silva, e a equipe que ele montou ali, também a troca era muito rica, né? E eu fico muito feliz, assim, de olhar para trás e ver todos esses lugares que eu passei. Foram lugares em que eu consegui crescer muito profissionalmente, tive a oportunidade de poder fazer. Então sempre trabalhei com líderes que deram autonomia e deram a liberdade criativa, né? De poder... Você conquistou, né, Pedro? As duas coisas. Exato, também, né? E acho que tudo isso pavimentou o caminho para o Cruzeiro, né? E poder trabalhar hoje no Cruzeiro, eu acho que é fruto de uma construção de vida, né? Uma construção profissional. E para honrar tudo isso, eu acredito que eu só posso dar 150% do que eu tenho, porque senão não sou eu, né? Eu só sei trabalhar desse jeito, eu me entrego muito e procuro sempre construir as organizações para que elas continuem progredindo e evoluindo. Eu acho que é muita maldade a gente olhar e querer construir um lugar pra gente, né? Eu penso que a gente está de passagem, e da mesma forma que eu tive de passagem em todos esses lugares que eu acabei de mencionar, eu acho que eu tô de passagem no Cruzeiro. Isso te dá uma liberdade, né, Pedro? Quando você confia em si e fala, vou fazer o meu melhor pelo projeto, cara, isso te dá uma liberdade tão grande, porque você sabe que se amanhã ou depois você agiu com as suas convicções e com as suas certezas. Assim, você é um cara de altos valores, que eu te conheço de alto, você é um cara de muito valor, né, pessoal. Então assim, cara, você faz, enquanto você puder contribuir, você vai fazer o seu melhor. Também quando o clube não quiser mais, por um motivo ou outro, que você cansar, cara, você olha pra trás e fala, cara, você tem a liberdade de fazer isso, né? Então eu acho isso sensacional, e isso é uma coisa que eu admiro em você. Já várias vezes você saiu de projetos, mas você contribuiu muito e saiu no momento que você achou que era a hora do novo desafio, né? Eu acho que é justamente essa... eu trabalho muito justamente para poder olhar para trás e ver que eu dei tudo, né? Eu consegui fazer o melhor e eu pensei na instituição, né? Eu acho que a gente trabalha para isso, né? E eu acredito que a construção de uma carreira profissional tem que ser olhando para isso, né? E hoje eu tenho muito orgulho aí de ter passado por todas essas instituições, por ter trabalhado com muita gente boa, por ter conhecido muita gente boa ao longo desse percurso. E quando você vê que você tem a porta aberta, que você conversa com todas as pessoas, mesmo não estando mais nesses lugares, é um sinal de que alguma coisa boa foi feita. Sem dúvida, Pedrão. E a última, Pedro, prometo, Edinho, prometo que é a última. Vou te liberar seu filho, que você está com saudade dele, que você já me mandou uma mensagem aqui.
Pedrão, brincadeiras à parte, cara, e como é que você se mantém informado? Onde é que você busca suas informações? Porque assim, que você é um cara que eu sei que tá sempre olhando pro futuro. Você tá sempre se preparando para estar na vanguarda, né? E aí, quando eu faço essa pergunta, eu faço do ponto de vista intelectual mesmo, de conhecimento, e também físico, emocional, até porque se a cabeça tá ruim, se o corpo não tá funcionando, você vai pagar um preço, né? Então, pensar como uma alta performance e olhando também pro futuro. Cara, acho que ao longo do tempo, né, eu fui aprendendo, e aí às vezes você aprende com as dificuldades mesmo, né, que não adianta você não ter uma vida pessoal bem organizada e bem estruturada, porque você não vai render profissionalmente, né? Então, no aspecto pessoal aí, eu sempre procuro cuidar muito da mente e do corpo, né, dentro do possível aí na minha semana, isso é inegociável, né? Eu montei minha rotina assim. Montei minha rotina assim porque chegou um momento que estava me fazendo mal e eu estava deixando todo o lado pessoal de lado, né? Não estava mais, eu estava deixando o trabalho me engolir. E chegou um momento que eu falei, cara, ou eu paro e reorganizo isso, ou minha vida vai começar a ficar completamente desequilibrada, né? E eu acredito que enquanto eu continuar trabalhando no futebol, eu preciso estar atualizado. Eu preciso estar estudando, buscando aí o que está sendo feito de melhor no mundo. Acho que nunca é o suficiente. Eu sou um cara que, quando eu olho para o que a gente está fazendo no dia a dia, eu nunca acho que está bom, e muitas vezes isso é um problema, né? Mas eu acho que buscar o que tem de melhor e transformar isso em motivação faz com que a gente não pare, né, e continue crescendo. E aí tem diversos meios, né, desde blogs e artigos, até trocar muita ideia com gente boa e com gente que muitas vezes eu vejo que está fazendo melhor do que eu. Seu ciclo de amizade, seu networking também te abastece muito de... Você precisa ter clareza de que, assim, se tem alguém que tem bons resultados, que está conseguindo humildade, né, Pedro? atingir isso, pô, você tem que aprender com aquela pessoa. Você tem que perguntar, você tem que tirar dúvida. E eu acho que só assim você continua crescendo e evoluindo. Você ainda fala com o pessoal de fora que você trabalhou, Pedro? Você ainda tem relação com... Cara, eu volto e meia, assim, obviamente esse ciclo vai se atualizando, né? Você vai conhecendo mais gente, mas o fato de estar no Cruzeiro também ajuda muito você expandir esse campo de relações. Hoje a gente tem algumas parcerias aí que também facilitam isso, né? E também o fato de ter o pessoal lá do Valladolid, a gente tem uma relação muito boa com o PSV, né? E isso acaba te abrindo algumas portas aí. E ainda tem algumas relações do curso lá que eu fiz na Universidade de Liverpool. Que legal. Pedrão, cara, só posso te agradecer. A casa é sua. Você sabe que o papo aqui, se a gente quisesse tocar por mais umas 4, 5 horas, dava tranquilamente, mas eu preciso te liberar. Quero agradecer também a assessoria de imprensa do Cruzeiro. O pessoal foi muito solícito. Primeiro, te agradecer a tua presença, dizer que a casa é sua, volte sempre que você quiser. E eu queria que você deixasse algum recado final para quem você quiser. Agradecer também a toda a cidade de Araraquara que torce muito por você. Não, eu que agradeço o convite aí, a iniciativa. Quero parabenizar. Foi um prazer poder participar. Você sabe que além da relação de amizade tem a admiração profissional e eu sei que tudo que você se envolve de corpo e alma também. Eu não tenho dúvida que mais esse projeto vai ser um sucesso, Marcelo. E pode contar sempre comigo. Tô à disposição. Foi um prazer participar e eu sempre estou aberto para esse nível de troca de ideias. Pessoal, ficamos por aqui hoje. Lembrando que na semana que vem tem mais. Tudo Acaba em Business, o seu podcast. Obrigado, Pedrão. Grande abraço a todos. Fui!